Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Aramis novamente. Essa série de vídeos aí a gente está gravando para poder facilitar o entendimento do emissor nacional de notas fiscais, tá? E aí eu tenho pego em alguns treinamentos com os clientes, né? Pego algumas situações que eu tenho achado que vale a pena gravar um vídeo só para isso, porque isso ajuda na hora que vocês estiverem emitindo, tá? E a gente vai falar agora da exportação de serviços, tá? Essa exportação de serviços, ela pode ter uma isenção de ISS, como pode não ter. Então, mais ou menos eu vou explicar como é que isso vai se dar. Novamente, eu estou usando a guide aqui como exemplo. O emitente, coloquei a data, e aí, tomador de serviço, ao invés de colocar aqui no Brasil, eu vou colocar o tomador de serviço no exterior. E a primeira novidade que a gente vê aqui é a situação do NIF. O que é o NIF? O NIF é como se fosse o CPF ou o CNPJ da empresa ou pessoa no exterior. Conversando com alguns clientes, a gente vê que o nome NIF ele pode mudar de país para país. Mas basicamente, quando você for tratar isso com o cliente, você vai ter que ter esse número na mão para poder chegar aqui e informar, tá? Esse número ele vai ser essencial para a nota fiscal. Então é importante que, que você, por exemplo, se você estiver atendendo uma pessoa aqui no Brasil, um turista, até um brasileiro, mas que está morando no exterior, que fez a saída definitiva para o exterior, que você pegue esse número aqui e coloque o endereço dele lá do exterior. Até porque, se você colocar aqui no Brasil e colocar um CPF de uma pessoa que está morando no exterior, ele não vai deixar você emitir. Ele vai dar uma mensagem de erro aqui e vai falar: esse CPF consta na base de dados da Receita Federal que possui endereço no exterior. E ele não deixa você prosseguir. Então o que você vai ter que fazer? Clicar em exterior, colocar sim, informar o NIF dele e informar o nome dele aqui e todas as informações dele no exterior, tá bom? Existe também a opção de colocar não e colocar dispensado do NIF. Pode acontecer da pessoa ser dispensada do NIF ou de não ter uma não exigência do NIF, tá? Mas a melhor das opções é informar se a pessoa tem o NIF, nada mais justo de colocar aqui, tá? E aí você vai prosseguir aqui com esses dados, né? Eu vou preencher algumas coisas aqui só para, na verdade aqui eu vou botar não, só para poder passar. Vou botar Estados Unidos. E aí vou avançar aqui, preenchi tudo do meu cliente, vou avançar. O local da prestação de serviço. Aqui no caso, vai depender muito da prestação de serviço, mas, por exemplo, vamos dizer que você está no seu consultório e recebeu uma pessoa, um turista, para você atender aqui no seu consultório. Então você vai colocar aqui que o serviço foi prestado aqui no Rio de Janeiro, tá? A classificação, eu vou usar a classificação de uma clínica, né? Estou usando esse exemplo de um médico que está atendendo um turista. E aqui, no caso, se você está atendendo um turista aqui no Brasil, o resultado econômico desse serviço prestado está acontecendo aqui no país. Então, por mais que seja uma exportação de serviço, aqui você não pode ser isento do imposto,
Porque a legislação aqui do Rio de Janeiro, ela diz que você só é isento do imposto quando o resultado econômico a efetiva prestação de serviço acontece no exterior. Então, aqui nesse caso, o serviço prestado, por mais que seja por uma pessoa do exterior, ela está aqui elencada como um serviço que vai pagar ISS, tá? E aí você vai colocar a descrição de serviço, vai colocar novamente serviço de clínica. E aqui eu continuo no mesmo exemplo de um médico que está recebendo um turista aqui, tá? Ou um brasileiro que mora no exterior, mas que passou aqui no Brasil e resolveu fazer um check-up. Aqui são informações do comércio exterior. Você começa a ver que a tua nota fiscal ela ganha alguns campos a mais quando você tem uma exportação de serviços. Então aqui você tem que escolher qual é o modo de prestação desse serviço, né? E aí eu vou trazer aqui esse site que é os acordos de serviço, né? Que ele dá todos esses modos que acontecem, né? Depois eu vou passar esse link também para vocês. Mas basicamente o transfronteiriço é quando você tem aquele serviço pela internet, né? É quando eu estou prestando um serviço de consultoria aqui no Brasil, lá para fora, tá? O consumo no Brasil é o caso desse médico, em que o serviço, a prestação de serviço ocorreu e o consumo foi feito aqui no Brasil, tá? Então, esse caso é o caso desse médico que está atendendo aqui. O movimento temporário de pessoas físicas é quando você está aqui no Brasil e você é deslocado para outro país para poder temporariamente prestar um serviço lá de engenharia, né? E depois você volta, tá? Então aqui nesse caso é quando você vai lá no país, presta o serviço e volta, tá? E o consumo do exterior é quando essa prestação de serviço ela é consumida no exterior. É quando a pessoa que vai até você está lá no exterior e é consumido esse serviço lá fora, entendeu? Então, nesse caso, consumo no Brasil, vínculo entre as partes. O médico não tem vínculo nenhum com o tomador. Então, você coloca aqui sem vínculo com o tomador. A moeda, nesse caso em específico, a moeda é Brasil, né? O código da moeda é 790. E aí, como é que eu chego nesse código da moeda? Tem uma relação aqui no Banco Central que me dirá todos os códigos de moeda aqui no Brasil. Então, basicamente, você vem aqui, pesquisa, e aí você vem aqui e chega no código de 790. Então você volta lá na sua nota e coloca 790. Coloca aqui o valor do seu serviço, tá? Mecanismo de apoio e fomento do comércio exterior. Aqui é quando você tem esses casos específicos aqui, e aí você vai ter que analisar cada um. Então, nesse caso, eu acho que é importante a gente estar próximo de vocês, mas nesse caso desse médico, é nenhum, tá? Mas os outros casos é importante que a gente analise junto, tá? Da mesma forma aqui você tem alguns mecanismos de apoio e fomento do comércio usado pelo tomador de serviço. Um é pelo prestador e usado pelo tomador. Então, o caso aqui também é nenhum, tá? Existe vínculo de operação à movimentação temporária de bens? Não, nesse caso também não. Compartilhar essa nota, e aí algumas pessoas vão lembrar do Siscoserve. O Siscoserve é justamente o MDIC, né? Que é o Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior. Então, é colocar sim aqui para que você compartilhe essas informações aqui.
E aí aqui você pode fechar a tua nota fiscal para esse caso do médico que está recebendo um turista, um brasileiro que mora no exterior aqui no país. Mas a gente tem um caso, né, em que a gente presta um serviço pela internet e esse serviço ele é isento do ISS, porque o resultado econômico aconteceu lá fora. Então aqui nesse caso, a gente vai colocar que o serviço prestado é um caso de exportação de serviço, sim. Tá? Qual o motivo de não tributação? Aí aqui a gente vai colocar exportação de serviço. E aí você tem que informar o país que está recebendo esse serviço, né? Provavelmente, nesses casos, você já tem uma invoice emitida, porque é importante lembrar que quando eu falo da data da emissão da nota, que comumente é a efetiva prestação do serviço, quando a gente fala de exportação de serviço, a gente tem que flexibilizar um pouquinho essa data. Por quê? Porque a gente tem que fechar o câmbio para a gente poder ter o valor do serviço de fato que entrou. Então, assim, aqui a gente já identifica um controle maior da Receita Federal para aquelas pessoas que exportam serviço e recebem o dinheiro lá fora. Tá? Isso é um ponto de atenção aí que eu tenho os clientes que fazem isso, né? E depois a gente vai ter que conversar para poder estudar isso. Tá? Mas, nesse caso aqui, vou continuar. Vamos dizer que é uma consultoria, né? E é uma exportação de serviço, ou seja, aqui eu disse que eu não pago ISS. Tá? Eu digo que o serviço é nos Estados Unidos. E aí aqui o modo de prestação é transfronteiriço. Tá? Eu posso também não ter vínculo lá com o prestador. Tá? Ele pode ser controlada, controladora, coligada, matriz, outro vínculo. Você pode colocar aqui que você tem um vínculo de contrato com ele. Então você tem um outro vínculo com esse tomador, entendeu? Quando você tem um contrato com ele, você não pode marcar aqui que você é sem vínculo, tá? Então, o ideal é colocar aqui um outro vínculo. E aí aqui começa a mudar um pouco. Por quê? Porque aqui, se você fechou lá com os Estados Unidos, você aqui não vai poder botar a moeda em reais. Você vai ter que colocar o dólar dos Estados Unidos. Então você vai ter que vir aqui e pegar o código dos Estados Unidos. Vai colocar 220 aqui e vamos dizer que você fechou lá em, sei lá, 5 mil dólares. Aqui no caso é o valor de serviço em moeda estrangeira. Você informou a moeda aqui, você está dizendo que é 5 mil dólares. A partir do código aqui. Na outro lá, que eu botei código de real, eu estava dizendo que era R$ 1.000. Nesse caso aqui, é 5 mil dólares, tá? E aí aqui, analisar isso tudo novamente, tá? Compartilhar com o MDIC. E, importante, lá na frente, quando a gente avançar aqui, é importante também aqui, antes que eu me esqueça, documento de referência. Importante colocar aqui o número da invoice. Importante colocar aqui o número do contrato que você tem com essa empresa para justificar esse outro vínculo aqui que você informou, tá? E depois você vai avançar. Você vai avançar aqui para a parte do serviço, né? E aí aqui o valor do serviço prestado, você está vendo aqui que é em reais. Então por isso que a data da emissão ela é flexibilizada, porque a sua nota ela sempre vai sair em reais. Então vamos dizer que esses 5 mil reais aí, esses 5 mil dólares aí, você tem uma nota de 25 mil reais, tá? E aqui a exportação de serviço já está marcado, né? Você vem aqui e só continuar.
se você for lucro presumido, você tem que colocar aqui a alíquota básica. E aqui como aqui aqui no caso você vai ter que colocar a alíquota zero, perdão, porque você também não paga para essa exportação de serviço a PIS e COFINS, entendeu? Então aqui, se eu não me engano, é a alíquota zero mesmo, ou operação sem incidência de contribuição. Talvez seja essa, tá? E aí, essas retenções aqui também não tem, porque o tomador de serviços ele também não faz retenção nenhuma. Aqui você vai deixar a mesma coisa, porque não vai servir para nada mesmo, mas o importante aqui é que você lembre que aqui você colocou como exportação de serviço, né, que na verdade foi nessa tela aqui que a gente colocou isso. Ou seja, você está dizendo para sua nota, para a Receita Federal, que opa, não vou pagar ISS. E aqui você está dizendo também para a Receita Federal que é uma operação sem incidência de contribuição. E aí você também não paga PIS e COFINS. Se você colocar aqui a alíquota básica e colocar não retido, você só está dizendo que o teu tomador lá fora ele não vai reter, mas que você vai pagar o imposto. Então, assim, reparem que a nota fiscal hoje ela ficou como se fosse uma autodeclaração. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado no que vai declarar, porque a Receita Federal ele vai pegar aquilo ali e vai atuar como verdade e vai gerar os impostos a partir daquilo ali. Então, esses pontos aqui, por isso que eu quis criar esse vídeo de exportação de serviços, para que a gente esteja ligado nessa parte de tributação. Tá? Apesar de ter o vídeo, é muito importante que vocês entrem em contato com a gente, para de repente emitir a primeira nota, para a gente estar junto fazendo essa primeira nota, quando for uma exportação de serviço. Assim como eu fiz uma desse exemplo da médica, né? E vão ter outras. Então é importante entrar em contato com a gente para que a gente possa validar todos esses campos. E aí, a partir dali, criou seu modelo e aí é só seguir dali para frente, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço. Tchau, tchau.